Fala, meus alunos! Vamos então fazer mais uma correção de um formulário para o regime não presencial de aulas, né, que foi destinado aos alunos do nono ano A e B no dia 5/6/2020. O professor que está aqui com vocês fazendo essa correção e compartilhando esse conhecimento é o Helton Gustavo. E nós estamos vendo o canal Marca que tem 5, então já peço a você que se inscreva, ajude a gente a crescer ainda mais neste ambiente virtual. Se inscreva. Se você gostar dessa correção, curta e compartilhe. 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 Certinho? Compartilhe com seus coleguinhas aí. Acho que eu errei aqui, peraí. Compartilhe. Compartilhe. Isso. Compartilhe com seus coleguinhas, certo? Com aquele amigo seu que está tendo dificuldade em porcentagem, mesmo que ele não seja do nosso colégio. Divulgue aí o nosso trabalho para esses alunos também que estão na mesma situação que nós, né? Estudando em regime não presencial de aulas. Quem sabe esse vídeo pode ajudá-lo também. Vamos lá então. Esse exercício ele vem trazer os conceitos, fazer uma revisão sobre o que a gente já tinha estudado sobre números racionais. E uma aplicação dos números racionais é a porcentagem, e uma aplicação da porcentagem é também o conhecido também matemática financeira, né? Juros e tudo mais. Então hoje vamos focar aqui em porcentagem, que é uma aplicação, então, como eu disse, dos números racionais. Vamos então fazer a número 1. Meu carro, meu Astrinha, meu Astra, ele alcança uma velocidade máxima de 160 km por hora. O carro do meu pai, um Del Rey, ele atinge até 200 km por hora. Vejam só, um Del Reyzinho atingindo 200 km por hora. A velocidade máxima do carro do meu pai é quantos por cento da velocidade máxima do meu carro? Então, meu aluno, quando ele faz essa questão de porcentagem, saber a porcentagem, viu só, a velocidade máxima é quantos por cento? Quando ele fala por cento, você deve entender o seguinte, ó, porcentagem ele é igual o todo, aliás, a parte sobre o todo, né? Então, quando ele fala assim, ó, a velocidade máxima do carro do meu pai, então o meu pai será a parte que me interessa analisar. O todo é o meu carro, é o Astra. Então, veja só, a porcentagem será o seguinte, será eu pegar a parte, que é a velocidade do carro do meu pai, 200 km, e dividir pelo todo, que é a velocidade do meu carro, que é 160. Então, quando eu faço essa divisão, 200 dividido por 160, dá como resultado aqui, vou puxar para cá, porcentagem será de 1,25. Então, isso aqui não é uma porcentagem, isso aqui é um número decimal, um número racional, então, né? Pode ser escrito na forma de A sobre B. Então, para transformar esse número de decimal para um número em forma de porcentagem, eu devo multiplicar o resultado por 100%. Ao fazer isso, eu vou ter, então, o seguinte, ó, a porcentagem, deixa eu mostrar para cá, a porcentagem será de 125%. Ou seja, o carro do meu pai ele consegue atingir uma velocidade 25% maior que a do meu carro. Então, essa alternativa aqui tem os chamados distratores, vejam só. Eu vou marcar como gabarito, então, a letra A. 125%, né? Qual é a porcentagem? Quantos por cento a velocidade máxima do meu carro? A velocidade máxima do carro do meu pai é quantos por cento da velocidade máxima do meu carro? Então, é 125% mais que a velocidade do meu carro. Então, tem os distratores, né? Que esse ia confundir com esse 25% aqui, ó. Então, não, toma cuidado, ele é 25% maior, mas a velocidade máxima do carro do meu pai é quantos por cento da velocidade do meu carro? 125%. Comparou uma com outra. Certinho? Então, agora vamos para número 2. Na festa de aniversário do meu sobrinho, João Miguel, derrubei uma mesa onde estavam 40 garrafas de refrigerante. Então, veja só, lá nessa festa tinha 40 garrafas de refrigerante. Sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas eu quebrei? Então, veja só, esse total aqui, 40 garrafas, ele tende a representar 100%. O enunciado diz que eu quebrei 15%, ficaram sem quebrar 15%. Então, se 15% ficaram sem quebrar, significa que eu quebrei 85%.
Então, vou anotar aqui, 85% das garrafas quebradas. Então, vejam só, o exercício quer saber quantas garrafas eu quebrei. Então, eu quebrei 85% delas. Como 85% é um número em forma de porcentagem, eu quero saber quanto que isso significa de 40, eu vou fazer o seguinte, ó, meu total aqui será eu fazer, então, 40 garrafas vezes 85% e dividir por 100%. Então, quando eu faço isso aqui, ó, 40 vezes 85, resulta em total aqui, resulta em 3.400% dividido por 100%. O que você vai fazer? Você vai usar a regra do samurai aqui, ó. Você pode cortar essa porcentagem com essa porcentagem, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, o total aí de garrafas que eu quebrei será de 34 garrafas. Vou escrever aqui, garrafas. Certinho, meu aluno? Então, essa alternativa, ela tem aqui, ó. 34, você vai vir aqui e vai marcar, ó, 34 garrafas. Tem os distratores aí, às vezes o aluno poderia confundir e multiplicar por 15. Então, quando eu faço aqui 40 vezes 15, vamos fazer aqui 40 vezes 15%. Vai dar 6. Aí o aluno podia vir aqui e marcar 6. Tome cuidado com essas peguinhas que aparecem em questão. Ele quer saber quantas garrafas quebrou e não garrafas sem quebrar. Então, por isso que o gabarito dessa questão é a letra C, 34. Certo? Outro distrator também que podia ser, o aluno podia fazer aqui, ó, 40 menos 15. Então, se você faz diretão aí 40 menos 15, dá como resultado 25. Podia marcar também a letra A. E não é essa a intenção, né? O aluno não tem que fazer subtrair 40 menos 15. Tem que fazer essa continha que fizemos aqui para achar o total de garrafas quebradas. Certo? Tome muito cuidado com os distratores. Interpretação de texto é fundamental para conseguir resolver o exercício de matemática, certo? É mais importante até que a própria matemática, né? Você conseguir interpretar o problema. Então vamos para número 3. Comprei 30 peças de roupas para revender a um valor de R$ 25. Olha só, 30 peças de roupas para revender a R$ 25. Na primeira saída, eu estava com sorte e consegui vender 60% dessas peças. Então, veja só, vendi 60%. Qual foi o valor que eu consegui obter nessa primeira saída? Qual o valor monetário, então, que o exercício queria aqui no caso, né? Qual o valor que eu consegui obter nessa primeira saída? Então, veja só. Se eu vendi 60% das peças, eu vou fazer essa mesma operação que eu fiz aqui em cima. Então, veja só. Peças vai ser, então, multiplicar 30 vezes esse 60% e dividir por 100. Então, peças vai ser o que, então? 3 vezes 6 dá como resultado, então, 18, né? 1, 2, 1, 2. E vou dividir por 100. Aí aqui é por cento, por cento, por cento. Vou trocar de caneta e usar a regra do samurai. Corta a porcentagem com a porcentagem, um zero com um zero, outro zero com outro zero. Então, significa que nesse dia bom de vendas, eu consegui vender 18 peças. Certo? Como cada peça custa R$ 25, então meu total de dinheiro, total de denários, bufunfa, será o seguinte, será eu fazer 18 vezes esse 25. E 18 vezes 25 resulta em, então, deixa eu escrever aqui, se você fez do mesmo jeito que eu fiz aqui, vai obter o mesmo resultado, né? Que será, então, R$ 450. Então, veja só, nessa saída eu consegui R$ 450. Então, você vai vir aqui e vai marcar a letra B, né? B de bom negócio que eu fiz nesse dia. Certinho? Vamos então fazer agora a questão de número 4. Olha só. Em uma cesta, eu possuo uma certa quantidade de ovos, né? As galinhas do meu quintal botaram 10% de quantidade dos ovos que eu tinha inicialmente. Aliás, as galinhas do meu quintal botaram 10% da quantidade dos ovos que eu tinha inicialmente na cesta. E nela os coloquei. Mas por um azar meu, tropecei em uma pedra e 10% dos ovos foram quebrados, né? Estavam na cesta. Desta forma, eu tenho mais ovos agora ou antes da queda? Veja só, meus alunos, a situação é essa. Eu tinha uma certa quantidade de ovos, fui lá no meu quintal e as galinhas do meu quintal botaram 10%.
Então, se eu tinha, por exemplo, se eu tinha 10 ovos na minha cesta, as galinhas botaram um ovo. Né? Se eu tinha 100 ovos na minha cesta, as galinhas botaram 10 ovos, e assim por diante. E por descuido meu, eu tropecei numa pedra e 10% dos ovos se quebraram. Então, nesse caso aí, os ovos que eu estava carregando voltando para casa, 10% se perderam devido à queda. Então a pergunta que ele faz é a seguinte: eu tenho mais ovos, então, agora, depois da queda ou antes da queda? Então, esse é um clássico exemplo de aumento e desconto sucessivo. Né? Veja só, eu tinha X quantidade de ovos lá na minha cesta. Né? Quando o enunciado fala aqui que botaram 10%, quer dizer que então aumentou 10%. Então, se aumentou 10, eu vou ter que pensar o seguinte: 100% significa o X. Então, 100 mais 10 fica 110. Então vamos falar aqui, botaram. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui. Botaram mais 10%. Então, 100% mais 10% fica 110%. Você concorda com isso? E 110% transformando para número decimal, fica então 1,1. Aí eu transformei para número decimal. E depois que eu tropecei, vejam só, volta aqui para o enunciado, ó, depois que eu tropecei por um azar em uma pedra e 10% dos ovos foram quebrados, ou seja, eu tinha 100% dos ovos na minha cesta e 10% quebrou, então significa que eu fiquei com 90% dos ovos. Então aqui botaram, então queda. Vou escrever aqui queda menos 10%. Então veja só, menos 10% de 100% fica então 90%. E 90% transformando para número decimal vai resultar em 0,9. Certo, meu aluno? Então, diante disso aqui, eu tenho essas duas situações. Aumentou 10%, ficando 110, e depois perdi 10%, ficando 90. Aí eu vou anotar aqui então. Vou escrever aqui então 1,1, que é a forma decimal dela, vezes 0,9. Ou seja, a primeira situação de aumento, a segunda situação de desconto. Se você pegar a sua calculadora e fizer 1,1 vezes 0,9, vai dar como resultado isso aqui, ó. Vejam só, os alunos. Vai dar como resultado x vezes 0,99. Aí se você trabalha mais esse número aqui, né? E coloca como a tia Renata ensinou, o número vem primeiro. Então fica assim, ó, 0,99x. Então essa é a situação final. Depois de eu ter coletado os ovos que as galinhas botaram, e depois de ter tropeçado na pedra e perdi 10% desses ovos. Então, no final das contas, eu vou ficar com 0,99 dos ovos que eu tinha inicialmente. Ou seja, eu vou ficar com 99% dos ovos que eu tinha antes de ir lá buscar os ovos e antes de ter tropeçado. Então, dessa forma, acaba que eu fiquei com menos quantidade de ovos do que eu tinha inicialmente. Então, ou seja, eu perdi, nessa brincadeira, eu perdi 1% dos ovos que eu tinha. Então, a pergunta é, dessa forma, eu tenho mais ovos agora ou antes da queda? Obviamente, então, eu tenho mais ovos antes da queda, porque depois da queda eu fiquei com saldo final de 99%. Então, eu vou ter que vir aqui e marcar a letra A, ou seja, antes da queda. Antes da queda eu tinha mais ovos, com certeza. Então, feito esse exercício de raciocínio lógico aí, vamos fazer agora a questão número 5. Então, meus alunos, eu vou explicar um novo conceito para vocês relacionado à variação. Então, como calcular uma variação de preço, né, ou variação de qualquer outra coisa, né? Como você deve proceder com isso? Como eu sei que variou negativamente, né, no caso, de 40 para 30, então teve uma diminuição de 10 metros, mas o preço se manteve, significa então que teoricamente aconteceu um aumento de preço aí no caso, porque se diminuiu a quantidade, teria que diminuir também o valor do preço, na verdade. Então nós vamos entender que porcentagem ela pode ser escrita como sendo, vejam só, um delta M sobre um M inicial. Então, o que é delta M? Você já deve ter estudado isso aqui em física, é variação. Então, deixa eu colocar aqui variação, né? Então, como sabemos, houve uma variação de 10 metros. Então, vejam só, e MI é um M inicial que eu vou considerar. Esse M inicial aqui
vai ser em comparação ao que está aumentando. Então, o que está aumentando é os 30 metros, né? Então, vejam só, a nossa porcentagem vai ser o seguinte, vai ser então fazer o módulo de 40 menos 30, que foi o tanto que diminuiu, ou 30 menos 40, porque está em módulo é sempre positivo, e dividir por 30, que é o inicial, mas em relação a ele. Eu estou fazendo a comparação em relação ao que quanto que aumentou em relação a essa diminuição. Então, estou comparando ao 30, não ao 40. Vejam só, então a nossa porcentagem vai ser 10 sobre 30. Corta esse aqui com esse aqui, a nossa porcentagem fica também 1/3. E 1/3 dá como resultado 0,333 assim por diante. Se eu quero passar esse número para o número para porcentagem, eu vou multiplicar por 100%, obtendo como resultado 33,3% de aumento. Se quiser colocar mais uma casa aqui, só considerei uma casa depois da vírgula, mas pode considerar mais aí. Ou então você pode fazer por regra de 3, né? Se você pensar o seguinte, se 40 metros, aliás, desculpa, 40 metros corresponde a 100%, 30 metros corresponde a quanto? A x, que eu não sei ainda. Se você pensar, essa aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional. Porque eu sei que a quantidade de metros diminuiu. Só que o preço aqui, a porcentagem vai aumentar, né? Então, ela é uma regra de 3 inversamente proporcional, né? Então, como é inversamente proporcional, eu multiplico, é reto. Então, eu faço, 40 vezes 100 vai dar, 4.000, né? E 30 vezes x dá como resultado 30x. Corta esse aqui com esse aqui. E o 3 está multiplicando e passa dividindo. Então, x vai ficar assim, vai ficar 400 dividido por 3. E 400 dividido por 3, vejam só, 400 dividido por 3, dá como resultado, então, um x de 133,33%. Ou seja, é o valor é o total, né? Já com o nosso aumento, é o preço mais o aumento. Então, se eu diminuir aqui 100%, eu vou ter então meu aumento. Eu sei que meu aumento, vou utilizar esse espaço aqui agora, esse cantinho aqui, esse rascunheiro que eu fiz aqui, tudo aqui, aumentou, então, portanto, aumento. Eu fazer 133,33 menos 100%. Então, ficando, 33,33%. Vejam só, você tem, então, esses dois caminhos para seguir. Fazer a variação em fórmula, ou então fazer uma regra de 3. Sabendo que essa regra de 3 aqui ela é inversamente proporcional, pois à medida que o tamanho da mercadoria diminui, o preço tende a aumentar. Então, feito isso aí, você vai vir aqui e vai marcar a letra C. 33,33%. A questãozinha foi a mais complicadinha um pouquinho da lista. Espero que, no geral, vocês tenham se saído bem nesses exercícios, tenham entendido o conceito de porcentagem, trabalhar com números racionais. Se gostou, deixa o like aí no vídeo. A única coisa que eu peço em troca é compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal para dar uma força e fortalecer ainda mais esse trabalho que eu estou fazendo com vocês. Espero que tenha dado resultado. E essa foi a correção, então, portanto. Até a próxima.